Vem aí o repórter do Bandeira 2 com Eliel Alves. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Mulher assassinada a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Morre no Restauração advogado espancado em Serra Talhada. Desconhecidos matam 2 a bala em Ribeirão. Irmãos assassinados a tiros de revólver em Itapsuma. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 23 de novembro de 2017, agora no Recife, 6h36. Adriano Francisco da Silva, com 16 anos de idade, residente em Camela e Pojuca. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na noite do último dia 6, lá em Camela, por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Pojuca, Adriano Francisco da Silva, adolescente, foi removido aqui para Recife para uma HR e acabou morrendo ontem devido à gravidade dos ferimentos. Everton Marcos da Silva, de 29 anos, residente na rua 164, no Caetés 1, em Abreu Lima. Ele foi encontrado morto, já em decomposição, enrolado em um saco plástico próximo à caixa d'água da Compesa, no Alto da Serra e Limoeiro. A informação é de que ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu dizendo que ia para a casa do pai dele no Alto São Sebastião e que ele estaria em liberdade condicional. O corpo de Everton Marcos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O vigilante Fernando Pereira da Silva, com 39 anos, residente no sítio Alto da Serra, zona rural de Paranatama. Ele estava com um veículo automotor trabalhando no campo pertinho da residência dele, quando foi baleado na cabeça por elementos desconhecidos. Levado para o hospital lá de Paranatama, o vigilante Fernando Pereira da Silva acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Emerson Marley França dos Santos, um jovem com 20 anos de idade, servente, residente na rua Cosme Damião 130, em Pesqueira, foi baleado na localidade Baixa Grande, lá em Pesqueira, por 2 homens desconhecidos. Levado para o hospital Dr. Lídio Paraíba, lá em Pesqueira, Emerson Marley França dos Santos acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. O mecânico Ademir José, residente na rua Brasília, na Várzea do Una, em São José da Coroa Grande, e a mulher dele, Tássia Santos de Lima, de 22 anos, foram baleados na residência por cerca de 5 elementos, entre eles um tal de Bal. O Ademir José morreu no sofá na residência e a mulher dele, Tássia, ficou ferida e foi socorrida no hospital local. A única informação é de que o casal já havia residido antes no bairro do Jordão. Adelson Henrique Bezerra Veloso, com 24 anos, residente na rua Martins de Pedra, na cidade de Poção, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da casa da avó dele, na rua dos Milagres, lá em Poção. Foram 2 homens que cometeram o crime. O trabalhador rural Francelino José Barbosa, com 34 anos, residente na Vila da Coab, distrito Nazaré do Pico, em Floresta, foi assassinado a tiros na fazenda Ilha Grande, em Serra Talhada, por elementos desconhecidos, e o corpo é encaminhado ao IML de Caruaru. Carlos Roberto Ferreira da Silva, de 23 anos, residente no bairro do Amparo, em Vitória de Santo Antão. Ele foi baleado na quinta travessa da rua Nossa Senhora do Amparo, lá em Vitória, por um homem desconhecido. Foi levado para o hospital João Murilo, lá de Vitória, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Anderburgo José do Rego, com 57 anos, residente no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Igaraçu. Ele trafegava numa motocicleta de placa PED 6020 quando foi emboscado e morto a tiros na rua Arapunga, loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu. 2 homens numa outra motocicleta cometeram crime. Com a vítima, a polícia encontrou uma faca peixeira. O corpo de Anderburgo José do Rego foi encaminhado ao IML. Jonathan Lira de Oliveira, com 30 anos, residente no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. Ele foi baleado na noite de antes de ontem na Avenida Dela, no Caetés 1, pertinho de um posto de combustível, por um elemento desconhecido. Socorrido aqui no HR, Jonathan Lira de Oliveira acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos.
Leonardo da Silva Salles, de 27 anos, morador do residencial Nossa Senhora do Carmo, no Alto da Bela Vista, em Araripina, foi assassinado com golpes de barra de ferro, e o suspeito Paulo Freitas Silva e Valdevi Rodrigues da Silva, que foram presos e autuados na delegacia lá de Araripina. Salatiel Silvestre da Silva, filho, um adolescente com cerca de 17 anos, residente na rua Sambaqui, número 90, no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a tiros em um terreno baldio localizado na comunidade Morro do Cuscuz, lá no Zumbi do Pacheco. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Agora no Recife, 6h41. Polícia Federal não descarta a possibilidade de novas prisões na apuração de desvio de dinheiro federal no socorro das vítimas das enchentes. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Polícia Federal não descarta possibilidade de novas prisões na operação que apura desvio de dinheiro federal no socorro às vítimas das cheias. Daniel Pereira da Costa Lucas se apresentou ontem na sede da Superintendência da PF no bairro do Recife. Ao todo, 9 pessoas cumprem prisão preventiva, os 7 homens no Cotel e as mulheres na Colônia Penal Feminina do Recife. O tenente-coronel Laurindo Félix do Nascimento e o coronel Fábio de Alcântara Rosendo pagaram fiança e foram liberados. No entanto, os 2 oficiais estão proibidos de frequentar a Casa Militar e de falar com os demais investigados. O Ministério Público Federal diz ter encontrado provas contundentes dos crimes de fraude nas licitações e de corrupção ativa e passiva. O MPF acredita que o grupo preso, ligado ao empresário Ricardo Padilha, teria pago vantagens indevidas a agentes públicos. O chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, fala do volume de material a ser analisado. A gente pode dizer que pelo documento que já foi analisado e dos malotes que já foram abertos, apenas 10% deles já fazem parte, de perícias da Polícia Federal. Então é muito pouco ainda. Nós estamos no começo dessas investigações. Tanto é que com a análise dos outros documentos, que é a grande maioria que estão faltando, podem surgir novos fatos, Pessoas podem ser trazidas para dentro da investigação, outras empresas podem estar envolvidas, e aí não se descarta possíveis novas ações em que a gente tem que solicitar novos mandados de prisão, novas buscas e apreensões, depois que analisarmos esses materiais. Então, nada ainda está descartado. As irregularidades investigadas na Operação Torrentes teriam ocorrido em 2010 e neste ano. Ademar Rigueira, advogado de um grupo de investigados, afirma que a prisão dos clientes é uma tortura. Antigamente nós torturaram, havia os instrumentos de repressão utilizavam tipos de tortura física, hoje é tortura intelectual. Então, prender essas pessoas da forma como está se fazendo é uma forma de se gerar uma tortura mental para que essas pessoas cheguem e confessem outros crimes ou pelo menos crimes que eles acham que essas pessoas cometeram e que não conseguem provar de outra forma. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Mulher assassinada a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Morre no Restauração advogado espancado em Serra Talhada. Desconhecidos matam 2 a bala em Ribeirão. Irmãos assassinados a tiros de revólver em Itapsuma. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. 6h46. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, registrados 18 assassinatos no estado de Pernambuco, sendo 11 no interior e 7 no Recife e região metropolitana. Durante o ano até agora, já foram registrados em todo o estado 4.783 assassinatos, sendo 2.544 no interior e 2.239 no Recife e região metropolitana. A audiência de custódia decide hoje o futuro do Zorro Carroceiro Ladrão de Ônibus. A notícia com a repórter Isabela Dias. Douglas Lima de Silva, de 26 anos, também conhecido ainda como Douglas Cavalo, era agressivo na abordagem. Ele foi filmado pelas câmeras do coletivo da linha Terminal Integrado Xambá Príncipe ao circular pela Avenida Costa Azevedo, em Sítio Novo.
No assalto cometido no dia 8 deste mês, Zorro estava acompanhado de 2 comparsas já identificados, mas foragidos. A polícia diz que Douglas Lima de Silva foi preso quando se preparava para cometer mais um assalto com chicote. Gilmar Rodrigues, delegado responsável pelas investigações, afirma que a população ajudou a desvendar o caso. Douglas Cavalo, como ele tem uma carroça, certo? Então ele faz uso de um chicote, né? E esse chicote, ele entra no coletivo junto aos seus comparsas, o Tinho e o Tiago, que ficam na parte traseira fazendo a catação, enquanto ele rende o motorista, certo? E fica intimidando os passageiros, né? Dando chicotadas nas pessoas que reclamam ou que demoram a entregar os seus pertences. As empresas fazem o boletim de ocorrência, certo? E encaminham as imagens para as delegacias, certo? E nessas imagens nós conseguimos identificar o Douglas Cavalo, e aqui o Douglas preso entregou o comparsa Tinho e o Tiago, certo? Então a comunidade ligou para a delegacia, né, avisando que estava prestes a acontecer outro assalto. Quando nós fomos para o local e conseguimos interceptar o Douglas Cavalo e evitamos, né, um outro assalto a coletivos. E ele estava com o seu chicote na mão, que ele usa para intimidar suas vítimas. Isabela Dias para o Bandeira 2. E foram registrados 8 assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. No Engenho Pitu, zona rural de Vitória, um ônibus foi assaltado por 2 elementos, roubaram celulares e dinheiro dos passageiros. Nas proximidades do mercado do Sítio Novo em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, foi alvo de 2 suspeitos armados, levaram os celulares dos passageiros. Na BR-101 Sul, em Prazer e Jaboatão dos Guararapes, ônibus da Veracruz, linha Shopping Circular. Foi um só elemento, estava armado com a pistola, levou R$15 do apurado. Na Avenida Abdias de Carvalho, pertinho da Faculdade Estácio, ônibus da Metropolitana assaltado, fazia linha Jardim São Paulo Abdias de Carvalho. E nas proximidades da Academia da Cidade e Comunidade Ilha Joana Bezerra, bairro de São José, o alvo foi um coletivo da Caxangá que fazia linha Teixambá Joana Bezerra. Nas imediações da Funés em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta foi o alvo, fazia o itinerário Rio Doce PA15. Nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na Cabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado, linha PA15 Boa Viagem. E na PA15, pertinho da estação, foi na estação Butrim, na PA15, o alvo foi um ônibus do BRT, fazia a linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram 8 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas, 193 registros já neste mês de novembro e durante todo o ano até o momento, registrados em todo o estado, 3.459 assaltos a coletivos. O pedreiro Eduardo Lucas da Silva Nunes, com 36 anos, residente no Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala na localidade Pedra Redonda, zona rural de Pesqueira, por marginais durante um assalto e foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. A adolescente Mirelle Maria da Silva, de 17 anos, residente na rua Moacir Soares, bairro Mutirão, na cidade de Cupira, foi baleada perto da residência dela por 2 marginais numa motocicleta e foi socorrida no hospital local. Na BR-424, em terras do sítio Areia do Gentil, na cidade de Pedra, houve um capotamento de um carro Gol Prata de placa JNM 7877 e um cidadão morreu no local. Euclides Camilo da Silva tinha 64 anos, morava lá no sítio Areia do Gentil, em Pedra, e o corpo foi encaminhado ao IML. Júlio de Santana Monteiro, 21 anos, residente na rua São Roque, bairro Bela Vista, em Igaraçu, foi agredido a golpes de punhal na Travessa São Pedro, lá em Igaraçu, por Tiago Carlos da Silva, de 28 anos, que havia deixado a cadeia cerca de 3 meses por roubo. Ele está foragido. Júlio de Santana Monteiro foi socorrido no hospital de Igaraçu e em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Na Avenida Gamenon Magalhães, pertinho da Praça do Derby, policiais militares do 13º Batalhão prenderam em flagrante um suspeito de tentar roubar o celular de um comerciante. Márcio Luiz da Silva, de 39 anos, foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. A polícia militar prendeu na rua Zilda S. de Santana, no bairro da Torre, um suspeito que estava com simulacro, ou seja, um revólver de brinquedo, tentando assaltar um estudante. Jamerson Sebastião
Sebastião da Silva, 29 anos, mora na rua Odete Monteiro, no Cordeiro. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Tássia Santos de Lima, residente na rua da Brasília, no centro, em São José da Coroa Grande, foi agredida a bala pertinho da residência dela por elementos não identificados e foi trazida aqui para Recife, para o HR. Sivonaldo Luiz da Silva, que mora na rua 1, na Coab, em São Joaquim do Monte, foi agredido a bala, ninguém informou por quem nem o porquê, e ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, agora no Recife, 6h53. Sandro Lafayette Alves de Albuquerque, com 35 anos, residente na rua Francisco Bispo da Silva, em Petrolândia. Ele foi baleado no tórax e na cabeça por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Matheus Rodrigues de Andrade, com 17 anos, foi baleado na residência dele na Travessa Mamede Coelho, no Alto Verde, em 2 Unidos. Um elemento desconhecido tentou matá-lo, levado para a unidade de pronto atendimento a UPA de Nova Descoberta. Matheus Rodrigues de Andrade foi removido aqui para o Hospital da Restauração, onde no posto policial testemunhas prestaram informações ao comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego Zé Grande. Alexandro Silva Rosas, com 23 anos, residente na rua Allan Kardec 151, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele foi assaltado e espancado pertinho do Forte, lá de Pau Amarelo, e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Alisson Gabriel Leite de Assis Gomes, de 19 anos, residente na rua Barão do Rio Branco, bairro de Pitanga, em Pesqueira, foi baleado no tórax e na cabeça por elementos desconhecidos e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. 4 homens armados no Gol Branco assaltaram na BR-232, em Vitória de Santo Antão, um caminhão com uma carga de sacos vazios usados para embalar açúcar. Todo o produto foi levado e também os pertences do motorista. Um caminhão com uma carga de carne foi assaltado na BR-232, na Serra das Russas, em Gravatá. 2 homens armados no carro Corolla Prata. O motorista foi liberado 7 horas depois em Itapsuma e o produto, avaliado em R$197.793, foi roubado juntamente com autocarga. Na BR-101 Norte, em Goiânia, marginais roubaram um caminhão com uma carga de mercadorias que seriam entregues às lojas Americanas, lá em Goiânia. Todo o produto está avaliado em R$120.507. 4 homens armados assaltaram na BR-232, em Vitória de Santo Antão, um caminhão da empresa Verde Vale Hortifruti, e roubaram a carga de verduras e também R$700 pertencentes ao motorista. E um caminhão com uma carga que seria levada para Natal, no Rio Grande do Norte, foi furtada quando estava estacionada no pátio de um armazém localizado na rua Riachão, em Prazeres, no Jaboatão dos Guararapes. Agora no Recife, 6h56. Mulher assassinada a bala em Santa Cruz do Capibaribe. Gilciane Cordeiro de Carvalho, com 26 anos de idade, moradora de rua, foi encontrada agonizando com ferimentos à bala em um colchão à margem da rodovia em Santa Cruz do Capibaribe. Foi levada para o hospital local, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. A informação é de que ela teria pego uma briga com a tal de Luciana por conta do ponto do tráfico de drogas. O corpo de Gilciane Cordeiro de Carvalho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Morre no Restauração um advogado espancado em Serra Talhada. Domingos Sávio de Lima Silva, com 57 anos de idade, advogado, residente na rua Irineu Alves Magalhães, bairro ABB, em Serra Talhada. Ele foi agredido a pauladas no pátio da Feira Maria Timóteo, lá em Serra Talhada, por Alcimar Batista de Souza, de 32 anos, que foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. Domingos Sávio, ele foi levado para o hospital local e em seguida trazido aqui para Recife, para o HR. Estava internado até que de repente ontem ele acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. A informação é de que um cliente dele teria dito que havia dado R$300 a ele e que ele havia perdido a causa. Daí houve uma confusão. O cliente pegou uma madeira com vários pregos enfiados e agrediu o advogado, que será sepultado hoje lá em Serra Talhada. Desconhecidos matam 2 a bala em Ribeirão.
Elementos que não foram identificados mataram 2 a tiros de revólver ontem por volta das 7:30 da noite na Rua B, no Alto da Fé, em Ribeirão. As vítimas, o adolescente Edson Barros dos Santos, de 17 anos, residia na Rua José Soares de Lima, no Alto da Fé, lá em Ribeirão, e Alex Cavalcante, de 23 anos, que residia na Rua José Bonifácio, no Alto da Cadeia, também em Ribeirão. A informação é que esses dois seriam usuários de drogas ligados ao tráfico e que também andavam juntos para cometerem assaltos. Alex, inclusive, já havia sido preso por vários roubos, e a morte dessa dupla teria sido um alívio para a comunidade local. E atenção! Irmãos assassinados a tiros de revólver em Itapsuma. Gilson Ageu dos Santos, um homem com 46 anos, e o irmão dele, Valmir Ageu dos Santos, de 22 anos, residentes na Rua F, número 195, no bairro de Botafogo, em Itapsuma. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem à tarde no quintal da residência deles por 2 homens encapuzados. Gilson Ageu dos Santos morreu dentro de casa no quintal, e o Valmir foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Caraçuí em seguida, removido aqui para o HR, onde também acabou morrendo. Não resistiu à gravidade dos ferimentos. A única informação é de que Valmir, o jovem de 22 anos, ele ontem foi julgado por homicídio e condenado a 14 anos, mas tinha um prazo de apelação de sentença, e aí foi liberado para responder em liberdade. Foi liberado e assassinado juntamente com o irmão Gilson Ageu dos Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.